noite. O meu tema é semântica, né? Eu vou trabalhar o tema semântica. E aí eu escolhi um artigo, uma revista de letras, Universidade Federal Fluminense. O nome do artigo é Os Campos Semânticos e o Processamento Cognitivo, da Letícia Lemos Gritti, né? Nesse artigo, a Letícia vai tratar justamente dessa questão dos campos semânticos. Vai trabalhar um pouquinho algumas teorias que envolvem os campos semânticos, a questão da própria afasia, né, da área de Wernicke, né, que ela traz também dos últimos tópicos do artigo. E de início, né, eu trouxe o resumo do artigo para vocês. O artigo faz uma revisão bibliográfica a partir da ideia dos campos semânticos de Saussure, dos protótipos de Rosch, de Bois, para apontar diversas teorias que reafirmam a prevalência do hemisfério esquerdo e do hemisfério direito, principalmente no que diz respeito ao armazenamento das associações semânticas. Como eu disse, a Letícia ela vai trazer essa ideia dos campos semânticos e ela faz uma revisão bibliográfica mesmo. E em muitos momentos as próprias teorias elas não se encaixam e a Letícia vai deixando até aberto, né, as leituras, as compreensões em relação às próprias teorias. Logo de primeira, no primeiro tópico do artigo dela, ela traz a discussão sobre o que seria, né, o campo semântico. E ela inicia o artigo falando que muito se discute sobre processamento semântico e ela quer muito discutir processamento semântico, saber onde se desenvolve, o que desenvolve e qual teoria melhor se aplica, né? Então ela campo semântico. Ela fala que, a partir dos pressupostos, né, de que todo item lexical envolve uma rede de traços semânticos, de que por isso integra determinado campo de significação, ela traz a citação de Lyons, né, que os campos semânticos são realidades vivas, intermediárias entre palavras, com status isolado e a totalidade do vocabulário. E aí ela diz também que linguistas usaram esse pressuposto de linguistas da década de 20 e 30, né? E posteriormente essa teoria do campo semântico foi fundamentada por Saussure, né? Foi defendida por Saussure através dos sistemas do valor, das relações paradigmáticas, relações sintagmáticas, fundamentaram a teoria sobre campo semântico. Ela traz exemplo as palavras, né, carne e bife. Por que ela traz exemplo as palavras carne e bife, né, se tratando de campo semântico? A Letícia fala que não é à toa que se troca em muitos momentos carne por bife ou bife por carne, porque segundo a teoria, carne e bife fazem associações, mas não são associações por acaso. Quando uma substitui a outra, na verdade ela está substituindo o significado que a outra vem a ter. No caso, elas são associações. Elas tendem a ter o mesmo significado quando há uma substituição de uma pela outra, né? E aí ela fala no fenômeno que da mesma forma acontece no fenômeno tip of the tongue, né? Eu acredito que seja assim que pronuncia. E esse fenômeno, a tradução, né, na ponta da língua, que consiste em a pessoa tentar pronunciar uma palavra, ter dificuldade de pronunciar essa palavra, de evocar essa palavra, e enunciar uma série de outras palavras. No entanto, essa série de outras palavras pertencentes ao mesmo campo semântico da palavra que se está na ponta da língua, né, que se quer pronunciar. E aí ela diz que nesse caso o indivíduo, né, que faz essas pronúncias, ele fica associando palavras, né?
Aí ela fala de uma sucessão superordenada, de uma sucessão ordenada e da sucessão infraordenada, né? Ela não entra muito em detalhes em relação a isso, mas ela usa essas nomenclaturas. E que essas palavras que foram pronunciadas, na verdade, estão dentro do mesmo campo semântico. Caso ela deu o exemplo de carne e bife, eu acho que ficou claro, né, até aí. A Letícia também trabalha com a questão da memória semântica, né, e ela usa como citação nessa memória, para tratar dessa memória semântica, ela diz assim, né, constitui-se de proposições abstratas, genéricas e também relacionais, que estão ligadas à organização do léxico mental e ao conhecimento dos demais símbolos verbais. É essa memória que possibilita ao indivíduo a formação de conceitos e a sua atualização no discurso, né? Ela trata a memória semântica como sendo algo inegável, pois há campos lexicais ou semânticos, né? Tendo em vista que distintas formas e inúmeras pesquisas comprovaram empiricamente a existência de um campo semântico, né? Como exemplo, né, dessa questão dos campos semânticos, da memória semântica, a Letícia utiliza uma indagação, né, a relação entre a palavra sapato e a palavra chinelo. Ela explica que a memória semântica é um repertório estruturado de conhecimentos que o indivíduo tem sobre as palavras e a significação dos símbolos verbais, né? No caso, esses conceitos abrangem os conceitos, em geral, a relação entre as palavras mesmo. Ou seja, né, quando se pronuncia a palavra sapato, chinelo e pergunta-se a relação entre elas, a resposta que poderíamos ter nesse caso seria que são calçados, né? Quando eu falo que sapato e chinelo são calçados, eu estou fazendo referência a um conhecimento geral sobre a categoria do que eu estou enunciando, não necessariamente dando uma característica sobre o sapato ou sobre o chinelo, né? E aí ela também fala, né, como terceiro tópico, do processamento semântico. Processamento semântico, para a Letícia, né, são aprendidos ou não no processo de letramento. Os campos semânticos, aprendidos ou não no processo de letramento, os campos semânticos só se estruturam a partir do momento em que os traços são processados na mente, né? Então é a questão do início de tudo, né? O processamento, aí ela entra com uma citação falando da área de Wernicke, né? Que ela diz: a compreensão da linguagem é processada na parte da mente conhecida como área de Wernicke, que é próxima da área das associações auditivas da mente. Desta forma, o som de uma palavra evoca uma imagem mental de seus referentes. No entanto, ela deixa claro no próprio artigo que em muitos momentos essa ideia não vai funcionar, que há muitas teorias que discordam dessa questão da imagem acústica, porque ela fala assim que há palavras que são formadas, mas que não têm uma imagem, não são associadas a uma imagem, como sentimentos. Você fala a palavra saudade, você escuta, você processa, mas você não tem uma imagem para aquilo. Você não dá uma forma mental, uma imagem mental para a palavra saudade. E aí, depois ela segue, né, no artigo dela, tratando da questão das afasias, que ela fala que isso é uma afasia, da área de Wernicke e tal. E ela vai conversando sobre isso, né, aí eu não me aprofundei muito, né, na explicação do slide. E aí, como considerações, que inúmeros são os estudos que atribuem genericamente o processamento da linguagem somente ao hemisfério esquerdo do cérebro. Contudo, mais especificamente, pode-se perceber através dos estudos expostos aqui, que no tocante à semântica, o hemisfério direito também tem sua parcela de contribuição, principalmente no que diz respeito às associações semânticas. Enfim, então, essa foi minha contribuição, né? Esse foi o artigo da Letícia Gritti, né? E é isso.